Olá pessoal, na videoaula anterior a gente viu curvas características das bombas. Tá? Essas curvas características das bombas, elas dão informações sobre os variáveis importantes, né, na hora de adotar uma bomba para o seu sistema hidráulico. A curva característica mais comum de utilização, a primeira que a gente vê é a curva altura manométrica em função da vazão, né? No entanto, não é somente a curva característica de uma bomba que define como vai funcionar o seu sistema elevatório, certo? Então, essa curva azul é um exemplo de uma curva característica de bomba, um esboço de uma curva característica de bomba HM versus Q. Tá? Então, vocês viram na aula passada que há uma faixa de operação das bombas definida pelo fabricante. Tá? No entanto, a sua operação, como eu falei antes, é condicionada também pelo sistema de tubulação no qual a bomba vai ser instalada. Tá? Então, essa é a chamada curva característica da bomba. Bom, se a gente pegar aquela situação mais comum que eu falei, que a gente tem uma caixa d'água, por exemplo, lá em cima e um reservatório embaixo, como num prédio ou numa casa, e se a gente aplicar a equação de Bernoulli, a gente chega na situação seguinte, né? Nessa equação aqui, ó. HN, que é a altura manométrica, é a altura geométrica mais as perdas, e estas, por sua vez, são dadas, por exemplo, por uma equação de perda de carga contínua. Como aqui nessa equação você tem o comprimento virtual, as perdas de carga singulares, né, estão envolvidas também, já estão embutidas aí. Então, como eu falei, né? Fazendo HM igual a HG mais RQN, na verdade o que eu fiz foi mais uma vez, a gente trabalhar com a equação de Bernoulli e para um caso específico escrevê-la de uma forma diferente. Essa equação aí é chamada equação do sistema, curva do sistema. Antes, se vocês lembram, nas videoaulas anteriores, é uma equação para determinar a altura manométrica. Tá? Então, na verdade, não deixa de ser ainda uma equação para determinar a altura manométrica, a potência da bomba, enfim. No entanto, ela é escrita dessa forma, aparece aí um termo R que é elevado a N. Né? Esse termo é dado por esses fatores aqui, né? Que na verdade, se você olhar para a equação aqui de cima de perda de carga, é a mesma equação. Então, é LV beta sobre D elevado a N. Tá? Isso é para mostrar que essa curva tem uma característica, ela tem um aspecto semelhante à curva da característica da bomba, só com a concavidade invertida em relação à concavidade da curva da bomba. Outra forma de escrever essa equação é você separar a perda singular na equação da perda de carga contínua. Tá? Então, você criaria dois coeficientes R. O coeficiente R1 do mesmo jeito que o anterior, só que agora com comprimento real. E o coeficiente R2, que no caso aqui no conduto circular, você teria aqui os fatores, os coeficientes de perda de carga singular de cada peça da tubulação que você está levando em consideração. Tá? Por isso que aqui o expoente sempre é 2, porque é V2 sobre 2G, e aqui vai depender da equação que você usa. Será 2 também, se for a equação universal. Então, se a gente vê aí agora as duas curvas plotadas no mesmo gráfico, que na verdade são duas curvas HM em função de Q, nós temos um ponto onde elas se interceptam, chamado ponto de operação, ou ponto de funcionamento. Enfim, aí na literatura vocês vão ver outras formas de falar do mesmo ponto. Tá? Nesse ponto, claro que uma bomba pode trabalhar em várias faixas definidas pelo fabricante, mas para aquela situação, aquele sistema de tubulação, esse é o ponto onde a energia fornecida pela bomba se iguala à energia requerida pelo sistema. Tá? Geralmente as curvas características são dadas, pelo menos a da bomba é mais comum em tabelas ou gráficos, mas se forem dadas em equação, você pode achar o ponto de operação simplesmente igualando as equações, né? E achando aí o valor de Q e, por consequência, o valor de HM depois no ponto de operação. Bom, a curva do sistema, então, é composta por um termo constante, seria o coeficiente ali onde começa a curva, né, no eixo das ordenadas. E nós teríamos um termo variável. Tá? Então, vocês estão vendo aqui uma setinha aparecendo.
essa seta de baixo corresponde justamente ao HG, né? Essa distância aqui. E a parte de cima, que é a parte variável, a parte que varia com a perda de carga ou a resistência, é o termo RQN, certo? Então, essa figura está aí também, porque logo em seguida a gente vai ver uns casos diferentes, né, do comportamento da curva do sistema e de sua relação com a curva da bomba e, por consequência, a determinação do ponto de operação. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo aí dois casos. Tá? Essas figuras eu tirei do livro do professor Márcio Batista e da professora Márcia Lara, da Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? Então, vocês estão vendo aí dois casos, os mais simples. Um caso onde a bomba não tem nenhuma função de elevar a água, ela só tem a função de aumentar a vazão, né? Então, vocês estão vendo aí que não há nenhuma elevação, por isso que o termo HG, ó, zero. Não é o termo HG que intercepta aqui o eixo das ordenadas? Nesse caso, ele é zero. O caso mais comum, que é o caso que a gente mostrou até agora, é esse caso aqui, onde o HG, inclusive é do slide anterior, o termo de perda de resistência e o HG, e o ponto de operação, certo? Agora vamos ver, vamos complicar um pouquinho isso aí, tá? Quanto será o HG nesse caso? Olha, a água está descendo. Mais uma vez, então, aí está mais claro ainda que o objetivo não é elevar a água, é só interferir na vazão. De modo que o HG, que antes era zero, naquele caso anterior, aqui é negativo. Ó. Olha só. Tá? Lembre que toda a equação do sistema foi deduzida para o caso anterior, ó, que é esse caso 2. Então, se a água está descendo, então o HG é negativo. E aí na curva do sistema vocês estão vendo aqui até tocar o ponto de operação. Imagine agora que você tem uma tubulação em série. Tá? Tubulação em série, a gente já viu que a perda de carga em toda a tubulação é a soma das perdas parciais. Então, se eu tenho uma tubulação com diâmetro 1, comprimento 1 e característica 1, ou seja, material 1, e logo em seguida você tem uma tubulação de diâmetro 2, comprimento 2 e material 2, tá? E se você traçar as curvas desses dois sistemas separados, você tem a curva do sistema H1, você tem aqui, ó, para um determinado valor de vazão, você tem a perda de carga ΔH1. E você tem a curva do sistema, sistema 2, né? E aí a curva do sistema 2 seria essa aqui. E para a mesma vazão, a perda de carga seria todo o comprimento aqui do eixo das abscissas até chegar aqui na curva 2. Bom, agora adicione HG. Se eu adicionar HG, essas duas curvas seriam deslocadas para cima, certo? Bom, mas a perda de carga total no sistema é a soma das perdas de carga parciais. Para uma vazão qualquer, então, basta eu somar ΔH1 com ΔH2. Somar ΔH1 com ΔH2 no gráfico é obter uma curva com uma soma gráfica aqui. Ó. Para essa vazão, por exemplo, eu pego o comprimento que vai do eixo das abscissas e o eixo das vazões até o ponto da curva 1 e somo graficamente na curva 2, a partir do ponto aqui da curva 2, e vou chegar na curva resultante do sistema composto por duas tubulações em série. Tá? E agora nós temos uma tubulação em paralelo, com duas partes aí em paralelo. A gente viu que em paralelo as vazões se dividem, mas a perda de carga total é a mesma. Isto significa que, ao invés de eu somar para cada vazão as ordenadas, eu vou somar para cada ordenada as abscissas. Então, aqui seria a curva do sistema 1. Essa outra de baixo seria a curva do sistema 2, aqui as curvas pontilhadas. Então, se eu trabalhasse só com o sistema 1, com a tubulação 1, o ponto de operação seria esse mais à esquerda. Se eu trabalhasse somente com o sistema 2, teríamos a tubulação da direita. Mas eu estou trabalhando com as duas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que somar graficamente as abscissas para qualquer ordenada que você pegar aqui. Tá? Por isso que você tem essa curva resultante preta. Certo? Esse caso aqui seria o caso onde eu tenho dois reservatórios em níveis diferentes. Tá? Se eu estivesse trabalhando só com o reservatório 1, eu teria a curva do sistema aqui, ó, essa curva de baixo,
e continuaria aqui no trecho pontilhado. Tá? E aí o ponto de operação seria esse ponto de operação, esse ponto de interceptação mais à direita. Se eu tivesse trabalhando com a curva, o sistema 2, tá? Então eu teria, ou seja, o sistema que abastece o reservatório 2, eu estaria trabalhando só com a curva mais à esquerda e o ponto de operação mais à esquerda. Só que aqui, os dois trabalhando ao mesmo tempo, eu tenho que satisfazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu não terei, por exemplo, essa altura manométrica com a água passando na tubulação 1. Até porque a água também vai passar pela tubulação 2. Então, os dois trabalhando em conjunto, tá? Você tem aqui essa barriguinha, né? Então, você tem aqui essa mudança da tendência, que é a curva, representa a curva resultante, ou seja, a curva a partir daqui, ó, desse ponto, você tem soma de vazões. Tá? E aí você tem que somar graficamente a vazão e o ponto de operação vai ser este aqui, certo? E se meu sistema variar conforme a estação do ano ou outra situação, ou seja, o mesmo sistema de dois reservatórios, mas com níveis diferentes, os pontos de operação vão mudar. Tá? Então esse caso é muito parecido com o caso mais comum, tá? Que é esse caso aqui, né? O caso mais comum. Só que aí, se o HG varia conforme a estação do ano ou alguma outra coisa que interfira no processo, você tem vários pontos de operação. A curva não é a mesma, tá? Por isso que você tem duas curvas e dois pontos de operação, mas é diferente do caso anterior, porque isso aqui não é funcionando ao mesmo tempo. Se você tiver nessa altura do reservatório superior é uma coisa, se tiver nessa altura do reservatório superior na curva na altura maior é outra coisa, certo? Na verdade, gente, a curva do sistema depende de quê? A curva do sistema depende de um termo, o que influencia nela basicamente é o termo de resistência. Logo, se você muda o trajeto da água, se você insere mais peças, se você, tá? Então vai alterar a curva do sistema. A curva do sistema não vai ser a mesma. Ah, mudei aí a mesma bomba, está no mesmo local, o reservatório superior está no mesmo local, o reservatório inferior está no mesmo local, mas alterei de alguma forma o trajeto da água. Então vai alterar a curva do sistema, não vai ser mais essa, vai ser outra, certo? Lembrem disso, a curva do sistema depende, você tem que observar por onde a água vai passar, por quais peças ela vai passar e tal. Né? Até o comprimento para calcular as perdas de carga contínua e singular. No próximo vídeo a gente fala um pouco de associação de bombas. Ficamos por aqui. Até breve.